Imagina você acordar com a sensação de que você é invencível. O mundo parece girar em torno de você e as suas ideias fluem rápido demais. Você fala sem pensar, sem parar, sente que pode conquistar qualquer coisa, até que de repente tudo sai do controle. O que começou como uma onda de energia se transforma em impulsividade, que é fonte de riscos sérios de vida, gastos excessivos e até brigas gravíssimas. Isso é uma crise maníaca. Oiê, aqui é a Lorna, psicóloga do efeito bipolar, e hoje eu vou destrinchar com você a anatomia de uma crise maníaca. Mas como exatamente essa crise acontece? Quais são as fases e os sinais de alerta? Nesse vídeo, nós vamos abordar todos os sintomas e um detalhe muito importante que muitas pessoas ignoram. As crises maníacas ocorrem somente no transtorno bipolar tipo 1 e são episódios onde a pessoa experimenta uma elevação extrema do humor e do nível de energia. Lembre-se que o humor é a emoção de fundo que sustenta todas as outras emoções que ocorrem em função dos gatilhos do dia a dia. Pense sempre no humor naquela metáfora do óculos de lente cor-de-rosa. Com ele, você enxerga tudo cor-de-rosa. O humor faz o papel dessa lente, não necessariamente do cor-de-rosa, tá? Mas funciona assim. Segundo os critérios diagnósticos do DSM-5-TR, a crise maníaca contém humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável por pelo menos 7 dias. O aumento da energia e atividade direcionada a objetos se segue. Pelo menos 3 dos seguintes sintomas para o humor expansivo, ou 4 se o humor for irritável, acontecem desde que eu vou listar agora. Autoestima inflada ou grandiosidade, necessidade reduzida de sono, fala acelerada e pensamento muito rápido, distração extrema e a impulsividade perigosa, gastos, comportamento sexual de risco, direção imprudente, N coisas. Mas esses sintomas não aparecem de uma vez só. Uma crise maníaca tem um desenvolvimento que pode ser dividido em estágios. E entender esses estágios pode ajudar muito a gente na prevenção. Uma crise maníaca geralmente se desenvolve em 3 fases. Vamos analisar cada uma delas e como os sintomas evoluem. Primeiro a gente começa na hipomania. No começo, tudo parece ótimo. A pessoa sente que está no seu melhor momento de vida, cheia de energia, produtiva, com ideias brilhantes. Existe uma elevação do humor e também da motivação. Aí entra a necessidade reduzida de sono, mas sem sentir cansaço, não é insônia, tá? A sociabilidade também aumenta e a pessoa fica mais extrovertida do que o normal. Outra coisa que aumenta é a criatividade e também a autoconfiança. E é aqui que muitas pessoas ignoram os sinais de alerta, porque essa fase pode parecer muito positiva e até gostosa. Mas se não houver controle, a hipomania pode evoluir para uma mania completa. Quando você tem transtorno bipolar tipo 2, a crise tende a parar aqui, tá bom? Ela não evolui para uma mania completa. O segundo estágio é o estágio de mania plena. Agora, o cérebro está em um estado de hiperatividade extrema, em que a pessoa perde a noção dos próprios limites e age exclusivamente por impulsividade. O pensamento racional foi para a China, tá? Então a gente tem pensamentos acelerados, a sensação de que a mente está corrente, muitas vezes você nem consegue acompanhar, a fala muito rápida e a pressão para continuar falando, gastos descontrolados, compras sem necessidade, ideias grandiosas, como acreditar que você tem poderes especiais ou que você é destinado a fazer algo grandioso. Além disso, a gente tem o comportamento sexual impulsivo e muitas vezes até o uso de substâncias. Nesse estágio, a pessoa acaba se colocando em risco sem nem perceber. Muitos pacientes relatam que eles se sentem imparáveis, como se nada pudesse dar errado. Mas o pior ainda está por vir, que é a mania severa. Se a crise não for interrompida, ela pode chegar no nível crítico, onde a pessoa perde completamente o contato com a realidade, incluindo psicose maníaca, que consiste em delírios, muitas vezes de grandeza, mas também de outras coisas, e também alucinações auditivas, visuais. O comportamento se torna extremamente agressivo e irritável, e pode até mesmo acontecer uma hospitalização. Nesse ponto, muitas vezes, a única solução é uma intervenção médica urgente para impedir que a pessoa se faça mal, entende? Se você ou alguém próximo está passando por uma crise maníaca, o que será que você deve fazer? Primeiro que mesmo antes da crise é importante preparar sua rede de apoio para essa possibilidade, porque é muito difícil que o próprio paciente tenha noção de que ele está em crise maníaca, principalmente no início do transtorno, devido a esse descolamento da realidade. Então a sua rede de apoio deve identificar os sinais iniciais e buscar ajuda profissional rapidamente. É importante dizer também que nesse caso, o profissional mais relevante é o psiquiatra.
O terapeuta consegue fazer muito pouco pelo paciente durante uma crise maníaca porque o paciente está sem contato com a realidade. Então as intervenções mais racionais não vão funcionar. A terapia é importante para não deixar chegar nesse ponto. A rede de apoio também deve evitar confrontos diretos. A pessoa pode estar muito irritável e por isso agressiva. Controlar gatilhos também é mega importante, como evitar excesso de estímulos em festas, redes sociais, notícias estressantes também podem acabar piorando a situação. E por fim, os medicamentos estabilizadores de humor vão ser extremamente necessários. Agora você está entendendo por que é tão importante fazer o automonitoramento do humor? É justamente para você conseguir identificar quando que uma crise está chegando ou se agravando, porque o quanto antes você interromper a crise, melhores são as chances de você não sofrer danos de longo prazo. Agora que você já entendeu como uma crise maníaca acontece, eu quero saber. Você já vivenciou alguma coisa desse gênero? Ou presenciou acontecer com alguém? Como que foi essa experiência? E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo informações valiosas sobre transtorno bipolar.